Muito bem, pessoal, chegamos na questão de número 5, que abre o tópico sobre torques do nosso capítulo 10 de Fundamentos de Física. A questão de início, obviamente, é bem simplesinha, porque vai ser a questão de uma única estrela. Então, nós temos uma pequena bola de massa de 0,75 kg, que está presa a uma das extremidades de uma barra de 1,25 metros de comprimento e massa desprezível. A outra extremidade da barra está pendurada em um eixo. Quando o pêndulo assim formado faz um ângulo de 30 graus com a vertical, qual é o módulo do torque exercido pela força gravitacional em relação ao eixo? Então, está aí no nosso esquema ilustrativo o nosso pêndulo preso por uma barra e na ponta temos uma massa de 750 gramas e na outra ponta está preso a um fixador, né, que vai fazer com que ele mova-se como um pêndulo, né? Então, nós temos esse movimento aí e ele quer o torque exercido pela força gravitacional quando o pêndulo se encontra a um ângulo de 30 graus com uma vertical, que é este ângulo aí que nós estamos vendo na nossa ilustração. Dessa forma, podemos fazer o seguinte. Nós temos a força de tração, obviamente, né, que é a força exercida aí pela barra em relação ao nosso... Como é que se diz? A nossa bolinha, né, que está presa à barra. Porém, essa força ela não nos vai ser útil nem interessante para calcular, pois como a gente quer aqui o torque causado pela força-peso, que está paralela ao eixo vertical, né? Então, portanto, ele também não vai nos ser útil para calcular o torque. Mas como a gente quer o torque da força-peso, então a gente faz aqui uma análise da geometria do problema. Se nós estendermos aqui uma linha reta em relação à nossa barra, que quando ela faz um ângulo de 30 graus, nós podemos perceber que a nossa barra está a 30 graus do nosso vetor força-peso, né, que está totalmente na vertical. Assim, então, nós temos uma componente aqui da força-peso que forma um ângulo de 90 graus em relação ao eixo de rotação. Né? E essa é a nossa definição de torque, não é? Então, nós temos aí que o torque é o quê? É o comprimento do objeto em rotação vezes a força que está perpendicular a esse eixo. E nesse caso aí, a força é a componente x da força-peso, né, com um ângulo de 30 graus, sendo aí então o seno de 30, né, já que é o nosso cateto oposto. Então, dessa forma, o nosso torque vai ser exercido pelo comprimento da barra e pela componente x da força-peso. Mas quem é a nossa componente x da força-peso? O módulo vezes o seno de θ. Sendo assim, então, a gente simplesmente substitui os valores, né? Porque o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. E a nossa expressão fica aí com 1,25 metros, que é o comprimento da barra, 0,75 a massa do nosso objeto preso à extremidade da barra, g a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, seno de 30. Então, nós temos aí um torque exercido pela força gravitacional quando este pêndulo está em um ângulo de 30 graus em relação ao eixo horizontal de 4,59 newtons vezes metro. Ou, se quiser arredondar, 4,6 newtons vezes metro. Muito bem, pessoal, essa aí foi bem simplesinha. Eu acho que não tem muito o que explicar aqui, né? Essa é fácil de se fazer. Acredito que acho que pouquíssimas pessoas possam ver esse vídeo aqui, né? Porque ele é bem simplesinha. Então, mas vou deixar aqui gravado e registrado só para título de curiosidade e para deixar ela feita, né? Para não estar pulando questão. Até a próxima questão.